O Política Pode, podcast do site Política Livre, tem a honra de receber aqui hoje para um bate-papo os candidatos à presidência coletiva do PT de Salvador, Petra Peron e Gilcimar Brito. Com eles também disputa a presidência a candidata Marli Carrara. Marli Carrara, que não pôde comparecer. Com isso, a gente dá continuidade, inclusive, a uma série de entrevistas que a gente tem feito aqui com todos os candidatos, ou pelo menos aqueles candidatos que se dispõem a vir e estão interessados na disputa pela presidência do PT municipal, que este ano parece que se desenrola sob um clima de bastante ebulição. Petra, Gilcimar, é um prazer grande tê-los aqui hoje. Eu queria ouvi-los exatamente sobre essa situação do PT, para a qual hoje, sobretudo da presidência do PT, para a qual hoje existem muitos candidatos. A gente recebeu alguns aqui, Beth Wagner, a municipal, recebemos Jonas Paulo, a presidência estadual. Esperamos até hoje que viesse aqui para conversar com a gente o Tasso Brito, mas ele não apareceu, não sei porquê, já mandamos convites várias vezes. E acho que é uma oportunidade a gente aqui poder discutir um pouco sobre qual a situação hoje real do PT e por que tamanha ebulição, né? Por que tantas candidaturas, inclusive essa a candidatura pioneira de vocês, que é uma candidatura coletiva, né? De 3 candidatos, na verdade, disputando a presidência do partido. Primeiro, Raul, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no seu espaço, um site que muitos e muitas, né, da atuação política acompanham diariamente para poder ficar informado também, né, acompanhar esse desenrolar da política baiana, né, do país e principalmente aqui no município. Dizer que a gente, hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, né, diante do processo eleitoral, né, que envolve aí no dia 6 de julho, toda a nossa militância estará apta, né, desde 2014, que não acontece eleição direta, a eleição onde todos os filiados vão para votar diretamente nos seus próprios candidatos, presidente, chapas zonais, chapas executiva municipal, estadual e nacional. E agora, né, depois de uma ampla campanha nacional dos nossos próprios filiados, a gente conseguiu aprovar no Diretório Nacional que houvesse eleição direta. Então, nesse contexto é que hoje se constitui o processo do PED no PT, e a ebulição, né, é uma característica natural do próprio partido, né? Um partido que foi criado e forjado da classe trabalhadora, né, ligado aos movimentos sociais. Naturalmente, internamente, a gente vive em constante ebulição de disputas de tese, disputa de opinião, disputa de narrativa, ajudando a construir os movimentos sociais, a atuação da própria militância, né, nessas bases de organização, tanto na cidade, no estado, quanto no país, e defendendo, né, e consolidando as opiniões que nós temos em relação aos governos que nós atuamos e os processos que nós construímos, né, sobretudo aqui no estado, do nosso governador Jerônimo Rodrigues e do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, nosso presidente nacional. Então, dessa contextualidade, a gente, diante de um processo de ruptura, né, que posso dizer assim, da atuação do que é a característica do PT para a nossa militância, do que é a característica do PT, principalmente pelos aqueles e aquelas que querem transformar o nosso partido, né, somente um partido eleitoreiro e deixar de lado as questões programáticas. Naturalmente, a nossa militância ela tende a se mexer, a se movimentar, parte se revoltar, parte se organizar, parte disputar, e é o que acontece hoje, né? Acho que a disputa do PT hoje está muito marcada de reafirmar o compromisso, qual é o papel do PT como instrumento da classe trabalhadora, como instrumento dos movimentos sociais, em defender programa, em formular opinião, em formular construção política, em pautar as disputas, em pautar as propostas para a cidade, para o Estado, a nível nacional também, né? Como também tem aqueles que defendem e que ainda persistem e acham que vão transformar o nosso partido em um partido que só vai discutir eleição. Então, o PT não é só discutir eleição. O PT quer discutir a associação de moradores, o PT quer discutir a organização sindical, o PT quer organizar e discutir qual é a pauta da educação, do movimento estudantil, qual é a pauta das mulheres, dos LGBTQIAPN+, qual é a pauta racial, certo? E proporcionar e forjar nesse processo as novas lideranças, a nova contextualidade e principalmente a renovação e reoxigenação. Por mais, né, que a gente tenha tido aí nos últimos 6 anos,
sob a presidência do camarada Éden Valadares, um distanciamento do nosso partido, né, significativamente, justamente da organização dessa luta social. Jucimar, Petra, me chamou a atenção aqui no material que vocês apresentaram, um material com que vocês estão divulgando a Uhum. candidatura de vocês, uma afirmação: o PT que a gente quer não é o partido de gabinete. O que é que aconteceu? O partido se distanciou muito das bases nesses últimos anos. Quer dizer, a gente tem um governo, o PT está no governo do Estado há quase 20 anos, né? Vai chegar para 20 anos em 2026. O partido se tornou mais governista, do que independente. O que é que aconteceu? Primeiro, agradecer também, bom dia, a nossa audiência que está em casa, no celular, no site, pela oportunidade também de estar aqui falando e te respondendo, complementando o que nosso companheiro Dismar trouxe. Esse distanciamento está da origem do partido, dos princípios fundantes, para que serve o Partido dos Trabalhadores como instrumento de organização da classe trabalhadora. E eu coloco a classe trabalhadora com pluralidade, até porque o partido foi fundado literalmente no século passado e o Brasil é hoje, a Bahia é hoje outra e Salvador é outra. Então, partido é partido, governo é governo. A gente elege uma correlação de forças muito amplas, o nosso governador, nosso presidente, mas o nosso partido tem uma tarefa, uma responsabilidade de conduzir o programa que é construído ao longo dessas décadas e implementação da política pública concreta, né? E esse distanciamento está acontecendo no PT em Salvador e no PT da Bahia. Então, as pessoas que foram para o governo, elas têm que cumprir um papel técnico, articulador do ponto de vista da política pública, colocar no papel, tirar do papel, no caso, o que a gente constrói enquanto movimento social e na disputa interna do partido. É uma função, entregar uma gestão, até porque governo não é para sempre. O Partido dos Trabalhadores vai ficar durante muitos anos, por mais que a extrema-direita queira derrotar, acabar com a gente do nosso partido, mas o governo a gente passa, a gente contribui, participa. O governo não é para sempre. Então, essa separação é fundamental para nós, né? Parece uma incongruência, né? Você ter um partido que está no governo e esse partido eventualmente questionar esse governo. Parece que o partido que ganha o governo ele tem que, na verdade, se submeter ao que o governo acha que é melhor, né? Vocês acham que o PT está vivendo esse dilema hoje? É um dilema da correlação de força e acho que é um dilema saudável. Assim, a gente tem que ser didático para a população que o governador, o secretariado, os servidores são trabalhadores técnicos sendo pagos pelo poder público, pela população e tem que se prestar serviço à população. O partido constrói um grupo de pessoas que se organiza para construir um programa para disputar essa institucionalidade, sendo a gente governo ou não. Quando a gente é governo, a gente tem mais responsabilidade ainda para o que a gente falou que a gente ia fazer ser colocado na prática. Então, para isso acontecer, o governador tem que ser governador e o presidente do PT tem que ser presidente do PT, tem que conduzir a disputa da institucionalidade. Inclusive, Raul, e é importante ressaltar e haver essa separação de que governo é partido é partido, mas o governador é do Partido dos Trabalhadores. Então tem um bordão que está sendo colocado no processo eleitoral do PED, que chapa tal, candidato tal é do governo. Não. Eu sou candidato, o Petra é candidato ao governador Jerônimo Rodrigues, todos nós somos candidatos do governador Jerônimo Rodrigues, todos nós somos candidatos do senador Jacques Wagner, Do né, presidente e Lula. do presidente Lula, porque nós entendemos que antes de ser governo, todos os companheiros são do partido. Agora sim, tem um debate que, inclusive, é muito importante, que nesta fervura do processo eleitoral, do eleitoral interno do PT, que tem figura outra que utiliza do seu espaço de atuação política no governo para perseguir os militantes do PT, para dizer, olha, o candidato do governador é fulano, é Beltrano. Inclusive, eu quero até aproveitar a audiência do seu podcast, né, e da sua página para dizer aos nossos companheiros filiados e filiados do PT que estão no governo, certo? Que fiquem tranquilos que por mais que haja a pressão, por mais que haja haja esse tensionamento para que vote em fulano tal, vote em fulano Y, para dizer que candidato é do governador, não, todos nós somos do governo, porque tem um sentimento na militância, né, do PT, que eu tenho inclusive dito em alguns espaços, que nós estamos num processo de ser governo,
mas não consegui imprimir de fato ter o governo. Uhum. E é uma reivindicação da militância do PT. E por isso, inclusive, surge todos esses movimentos de ebulição interna no partido para colocar o nosso governo dentro do programa que nós elegemos Jerônimo, que nós elegemos o companheiro Jacques Wagner e o companheiro Lula. E isso é importante salientar, que por mais que haja atuação de agentes dentro do governo de pressionar e até em alguns aspectos perseguir quem são militantes do PT, eu quero lembrar esses agentes e a nossa militância, nós estamos dentro do nosso governo. É um governo do Partido dos Trabalhadores, que tem à sua frente a liderança, o governador Jerônimo Rodrigues, que é um militante do Partido dos Trabalhadores. Então, todos nós Sim. somos uma candidatura, mas nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é partido, outra coisa é governo. Quando nós estamos no governo, nós estamos para governar a política da sociedade baiana, certo? E a atuação do PT é para construir luta social, fazer reivindicação, apresentar pauta política, fazer correção de rumos, se for necessário, certo? Mas não podemos negar as transformações que, por mais que coloque aí dos 20 anos que tem no governo, mas a Bahia mudou. O Brasil está voltando agora a mudar com o nosso presidente Lula. Então, o programa político que o PT apresenta para dentro da sociedade é de cuidar das pessoas, de cuidar de gente, certo? E essa disputa do PT não pode levar para dentro do Sim. governo um processo separatista de perseguição, até porque em 2022 e nos últimos 20 anos, né, todos nós estivemos no processo de campanha defendendo o nosso programa, defendendo a nossa candidatura, e em 26 estaremos todo mundo junto pedindo voto por 13 para a reeleição do nosso governador Jerônimo Rodrigues, para nossa bancada de senadores, para nossa bancada de deputado estadual, deputado federal, que é um ponto, inclusive, que eu quero colocar, que é o que nos preocupa do debate em relação ao PT da Bahia, não repetir no ano que vem a tragédia que aconteceu com o PT de Salvador. Eu quero abordar Né? isso em Mas especial. só para pegar rapidinho, lembrar para os militantes petistas estando escutando que o voto, o direito à escolha, é secreto. Assim como você vota na grande eleição, internamente do PT é secreto. A urna é isolada e você vai decidir, com base nas suas atribuições, nas suas práticas, no que você acredita, e vai decidir no voto. Então, no limite, tenha tranquilidade, porque não vai ter ninguém do lado decidindo voto por você. Sim, nós estamos numa democracia, né? Claro. Assim. Então, E a prática tem que vir de casa, né? vamos defender as salvaguardas da democracia, mas veja, me chama a Salvador. atenção o que vocês falam sobre, quer dizer, o fato de ter surgido aqui na conversa essa expressão perseguição. Vocês acreditam que petistas estão sendo perseguidos porque estão divergindo do que seria, de fato, todos os candidatos, eu concordo com vocês, são do PT e são das lideranças do PT, mas Uhum. o que a gente percebe é que existe, digamos, uma espécie de candidatura oficial, né? Não, uma candidatura que talvez tenha a preferência dessas lideranças da cúpula do PT, né? Diria que talvez a candidatura do Tássio Brito à presidência estadual e a candidatura da Ana Carolina, se não me engano, à presidência municipal, né? Essas duas candidaturas estariam articuladas. Na verdade, na defesa do apoio a essas candidaturas que a perseguição tem se estabelecido? Veja bem, inclusive, isso é uma disputa de narrativa, que o Petro, inclusive, colocou aí a reafirmação. Nós, quero dizer assim, Raul, em julho nós teremos 2 dias de independência, declaração de independência. Dia 2 de julho, que é a tradicional, e no dia 6 de julho teremos de novo um grito de independência do nosso partido, porque vamos, de novo, de fato, retomar o partido para a nossa base, a nossa militância. Sim, a gente diariamente trata com militantes que estão dentro do governo, que dizem, olha, estamos junto com você, vamos apoiar, mas eu não posso falar publicamente, porque você sabe, fulano Beltrano aqui disse de orientação, que não pode, que tal. Enfim, infelizmente, essa tem sido a prática do último período. E por esse motivo, inclusive, e para dizer que nós não vamos nos acovardar, né? Nós não vamos nos acovardar. Surgiu a nossa candidatura coletiva, surgiu a nossa chapa, e por isso nós estamos aglutinando os setores dos movimentos sociais que organizam o PT na base, porque é diferente do que está hoje no plano estadual e do que se tornou hoje o plano municipal. No plano estadual, por exemplo, o nosso companheiro que é atual presidente sumiram com o Éden.
Por que sumiram com Éden? Porque tem um desgaste dentro da relação do partido, dentro da própria disputa, né, principalmente no interior, um clima de insatisfação com esta questão, que até você colocou no início, que o camarada aqui, Tássio, que já foi convidado para poder fazer o debate, né, que inclusive vamos ter um debate, inclusive hoje, né, quinta-feira, hoje, quarta-feira, né, tem fugido dessa questão do debate porque falam que é um processo de renovação, mas na verdade é uma gestão, uma chapa, uma continuidade, né, porque o Tássio era o tesoureiro do PT, né, e agora é candidato do grupo, depois de toda aquela atrapalhada toda, de várias capotas de capotagem do carro, para poder escolher quem vem, e vem alguém e simplesmente, dentro de um gabinete, decide, bota digital, não, o candidato do PT à presidência estadual vai ser esse, e como você colocou, né? Aí, inclusive, a narrativa de que ser o candidato oficial, todos nós somos candidatos oficiais do PT, todos nós somos candidatos da disputa do partido, né? Nós defendemos aqui a candidatura e construímos a candidatura do companheiro ex-presidente do PT, Jonas Paulo, por acreditar, inclusive, nesse processo que foi no período justamente de Jonas Paulo que o PT mais cresceu, que o PT teve mais espaço, teve mais participação, e para nós que organizamos o movimento social, é fundamental que o PT esteja nas bases e ter uma gestão de partido que não dialogue com a sua militância, que não dialogue com as suas candidaturas que tente imprimir dentro do partido um PT e para a sociedade um PT eleitoreiro, um PT que só viva de eleição, para nós não é o caminho correto. Para nós temos que o debate social, o debate programático e a eleição são consequências desta movimentação. E em Salvador, e aí, o motivo da gente ter aglutinado, mesmo tendo a companheira Aninha como nossa companheira adversária, histórica nossa, do movimento estudantil, né, nas lutas, né, depois dessa atrapalhada de ter ido ser candidata estadual, e depois terem feito a movimentação ali para ela vir para ser candidata municipal, com todo respeito, mas dizer que ela representa a continuidade do que foi o Partido dos Trabalhadores nos últimos 3 anos. Representa a continuidade. Basta você tirar uma radiografia, os militantes do PT, tirar uma radiografia de quem está compondo a chapa dela. São as mesmas pessoas que fizeram a maioria, são as mesmas pessoas que são responsáveis, inclusive, pela condução tragédica que foi na eleição de 2024, que nos custou mandatos importantes, como o mandato do vereador companheiro Tiago Ferreira, do companheiro Suíca, do companheiro Lessa, né? Elegendo ali só a combativa nossa companheira, que foi Marta Rodrigues, que continuou com mandato, e dentro da federação, os companheiros do PCdoB ampliaram a sua bancada legitimamente, mas nós que temos uma condução do governo do Estado, que temos um acúmulo social, uma militância, né, que ficou insatisfeita com o processo de condução errôneo que foi conduzido no processo de 2024, nos custou muito caro. Nos custou muito caro. Então, a revolta que está acontecendo dentro é uma revolta saudável, militante dentro do PT em Salvador, é para retomar o partido para as nossas bases, para discutir não somente as questões eleitorais, mas também discutir o programa do nosso partido, a formação de nossa militância e ter espaço de consulta, de escuta, de opinião, de participação, sabe? Ah, Jucimar, isso é um debate que passa também por 26 e passa por 28? Claro que passa. Claro que passa. É muito importante que a nossa militância e a classe política compreenda que o PT é um partido que vai sempre buscar formar e construir com seus parceiros o protagonismo político de transformação da própria sociedade, das pessoas, né? Forjar nova liderança. Veja só, desde o nosso último quadro político orgânico que conseguiu disputar efetivamente a Prefeitura de Salvador foi o nosso companheiro Nelson Pellegrino. De lá para cá, a nossa gestão em Salvador passou a ter um declínio de formação de lideranças. E se a gente permitir que esta tese que hoje dirige o PT na Bahia, que influenciou e tragicamente desorganizou o PT de Salvador, não vai acontecer espaço para que novas lideranças surjam. Perfeito. Esse é um ponto muito interessante, Jucimar e Petra. Mas eu queria, inclusive, retomar um pouco e saber o que que deflagrou essa mobilização de vocês que resultou na proposta dessa candidatura coletiva, né? Qual foi aí o turning point, né? Qual foi o momento dessa virada em que vocês disseram, não, a gente tem que apresentar uma candidatura, quer dizer, apresentar uma candidatura com essas características, já que existem outras também, né? Sim. E com um discurso, de certa forma, o que me chama a atenção, muito parecido com o de vocês, no sentido de que o PT tem que sair do gabinete, o PT tem que dialogar, o PT tem que, na verdade, discutir o que vai fazer
discutir sua relação com o próprio governo, enfim, com as instâncias de poder. O que que motivou a candidatura de vocês? Como o Gisma trouxe, é essa insatisfação com o que está acontecendo, né? A gente mora em Salvador, né? As mudanças necessárias que a gente acredita para mudar Salvador, que não é uma cidade que não tá legal, não tá bombando, como o atual prefeito está dizendo, tem muita dificuldade, muita violência. Nesse exato momento temos greves das redes municipais, da educação, da saúde, e você não vê a opinião do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, a atual presidente do PT, Senha Mozio, ela é professora da rede municipal. E assim, eu conheci o PT quando me filiei, a gente tem a mesma idade, o nosso partido procurava os movimentos sociais, procurava os petistas dos movimentos sociais para assessorar, ajudar, vem cá, essa greve é o quê? Dos mínimos detalhes, ajudar na condução, ajudar na estrutura da alimentação, porque os trabalhadores estão em greve, estão na porta dos lugares, né? Às vezes o salário cortado, às vezes não tem como se alimentar. Então, esse tipo de coisa o PT se perdeu em Salvador. Eu sou de um movimento social, do movimento LGBT, que é muito caro viver na cidade. Eu vou falar uma coisa em rede aqui. Eu sou uma pessoa que vivo com HIV, o SUS, Vivo o SUS. Esses 2 remedinhos é de graça, você pega no SUS. Mas para você acessar esse remédio, você precisa de um infectologista. Eu tenho plano privado. Eu tenho acesso a um infectologista. Então eu chego lá, pego a receita e acesso. Isso aqui é de graça. Só que tem gente que não tem como pagar médico e precisa de um infectologista municipal. Na pós-pandemia, Salvador ficou quase 2 anos consecutivos sem um infectologista na rede municipal para as pessoas acessarem e continuar seu tratamento. Tem gente que até hoje não voltou ao tratamento. Então é dessa Salvador que o PT precisa disputar. Então, como o Jucimar trouxe, a quem interessa desorganizar o principal partido de oposição à atual prefeitura? Se o PT é um extrato, se eu pego todas as pesquisas, se você fizer de novo a pesquisa, você vai ver que cerca de 30% da população espontaneamente lembra a fala do PT. As experiências de eleições de Lula, de Dilma, dos nossos governadores são de expressiva maioria na cidade. Mas quando vai disputar a cidade, a dinâmica do partido estadual é de isolar, desorganizar. Então, a eleição que aconteceu ano passado em Salvador se reflete não somente em Salvador, nas grandes cidades do estado. A performance do PT nas grandes cidades em 2024, Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro, né? A gente estava visto. Quando a gente está na frente, quando a gente vai disputar ou a gente tem espaço e terceiriza, a gente foi derrotado. Isso está oposto à origem do PT. O PT surgiu na Bahia, nos centros urbanos, no movimento social, no movimento estudantil, na luta do sindicato. A gente tinha uma dificuldade de adentrar nos grotões, nos pequenos médios do município. Evidentemente que os nossos governos têm êxito, inclusive acumularam, muita gente voltou para o interior, o poder aquisitivo, as pessoas do interior, e por isso a gente tem uma relação muito forte e o eleitorado do interior, mas na grande cidade os partidos estão desorganizados. Salvador é a capital. Salvador é uma das maiores cidades do Brasil. Salvador perdeu espaço para capitais do Nordeste. Aí, nessas horas, a gente compara entre nós mesmos. A gente tem que comparar o governo da Bahia com o governo do Ceará. A gente tem que comparar a performance de Salvador com Fortaleza no último período. Quem governou Fortaleza no último período? Quem governa Salvador no último período? Lá em Fortaleza temos exemplos exitosos de governo petistas, e inclusive voltou a governar na capital, que ajudaram a colocar Fortaleza num lugar de avanço, inclusive de população acima de Salvador. Você pode estender essa análise para Pernambuco também, né? Para Recife, que lá em Recife, Pernambuco como todo, é um ciclo reverso. Durante muito tempo, o centro-esquerda governou o estado e o município, esse processo está tendo, se a gente olhar assim o interior, por exemplo, o Rio de São Francisco, né? O lado da Bahia está melhorando agora, porque era Juazeiro mesmo, está melhorando agora em comparação, Petrolina está muito mais avançado, porque os governos pernambucanos de centro-esquerda acumularam muito grande lá, e agora a gente está retomando isso, é nítido. Paulo Afonso, quando a gente olha para o outro lado do Rio de São Francisco, é a mesma coisa, a gente pode passar o dia nessa reflexão. Então, o que nós estamos, na real, não é sobre garrafinha, não é sobre cargo, porque a gente quer disputar a política de governança do Estado e da nossa cidade. A gente quer colocar o que a gente almeja, o que nos trouxeram até cá, para disputar a cidade. Então, sem o PT na frente disso, nessa conjuntura, com todo respeito aos companheiros e camaradas de outros partidos de centro-esquerda, e essa análise ela é confluente, tem quadros possíveis de outros partidos que podem construir isso e o PT vai ajudar a conduzir. Mas o partido precisa de uma opinião. O partido precisa testar. Inclusive, Petra colocou uma coisa que é importante. Nós estamos há mais de 35 dias da greve da Rede Municipal de Educação. E a nossa presidenta, a atual presidenta, ela é professora da Rede Municipal de Ensino. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino e o partido não conseguiu emitir uma opinião
a não ser a nossa turma que está fazendo o debate de concepção, de construção, na luta da pauta de educação no município de Salvador. Então é sobre essas questões que nós estamos tratando, que aí você perguntou como é que é a origem. A origem vem do contraverso do que tem, são os movimentos sociais que estão organizados na base, seja na base sindical, no movimento estudantil, na base da associação de moradores, nos conselhos tutelares, nos setoriais, né, racial, LGBT, de mulheres, que decidiram dar um basta nesse processo de silenciamento, né? Porque assim, tem gente que defende, aqui tem nós somos aqui, ó, o processo de construção da cidade que abre espaço, que proporciona para que as pessoas elas forjem novas lideranças, que elas se tornem lideranças no partido, e tem aquelas que têm medo de pessoas que pensem, que têm medo de pessoas que sejam lideranças de A massas, divergência é saudável. né? E a divergência do PT é uma questão, inclusive, É um patrimônio do é um nosso partido. patrimônio do partido, né? Mas hoje você emitir a opinião do PT é como se fosse um atestado, uma abertura de perseguição. Isso não pode acontecer mais. Inclusive, como eu vou reafirmar, a nossa turma, no dia 7, nós vamos dar um grito, no dia 6, Sei. no dia 6 vamos dar um grito de independência do partido, porque com tiranos não combinam corações petistas. Não dá para ser da forma que está conduzido. Nós queremos dirigir o processo, nós queremos construir a opinião. Nós queremos que a nossa base seja chamada somente para levantar a bandeira e entregar santinho. A nossa base tem que ser chamada para dizer: olha, vamos organizar aqui a associação de moradores de tal bairro, vamos pegar aqui as nossas 20 zonais que estão hoje completamente desorganizadas, vamos reorganizar. Vamos fazer o debate dentro da nossa comunidade, vamos entender qual é a política, a dinâmica, o debate que nós temos nas nossas comunidades, nos nossos bairros, fazer com que o partido ele consiga emitir opinião confluente com o que nós todos construímos no dia a dia. E isso tem sido um elemento de contraste nesse processo. Vocês, mais em especial, você classificou a última eleição municipal para o PT, a última eleição da qual o PT participou, como uma tragédia para o partido, né? O partido abriu mão de lançar um candidato, lançou o candidato do MDB, que é o vice-governador do estado, foi uma tragédia, realmente um fracasso. Isso terminou repercutindo de maneira também trágica na eleição para a Câmara de Salvador, Uhum. onde vocês perderam de 4 cadeiras, de 4 cadeiras, ficaram com apenas uma, Uhum. né? Vocês acham que esse resultado da eleição de Salvador, né, tão ruim para o partido, ele foi percebido pela militância como algo decorrente de um erro da liderança do PT municipal? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tem a ver com a pergunta inicial. A nossa candidatura tem a ver com um movimento de reconstrução do partido. E aqui convoco também não somente Beth Wagner, que é companheira para candidata a presidente, o Arley, candidata a presidente, a professora Maris, também candidata a presidenta, que é um processo de colocar o PT na origem. O PT não é na origem daquele lugar da chão de fábrica tradicional, não. Do lado da classe trabalhadora, onde ela esteja, da forma que ela se organiza. Há muita militância já tentou disputar isso internamente, foi contra esse processo, mas a gente é de tendência, a gente é de partido, a gente tem liderança, o nosso governador nos dirige, mas assim que acabou a eleição, o resultado foi dado, a militância disse: eu avisei. Então, a gente está nessa tarefa de, militante, aquele processo de indignação sua, naquele processo, você precisa participar agora. Porque essa discussão, a sua voz, porque o partido não é meu, não é dele, não é da atual presidente, não vai ser do futuro presidente, é do Partido dos Trabalhadores. Importante, Tem uma transição acontecendo no partido. importante registrar que a nossa candidatura que o PT aprovou foi a candidatura do companheiro deputado estadual Robson Almeida, deputado estadual nosso, da DS ali. E por conta da coalizão, por conta da governabilidade, por conta disso, tirou-se do PT a oportunidade de debater, inclusive dentro da própria base aliada, a apresentação de uma candidatura própria, da construção de uma nova liderança, né? Da construção de uma nova liderança. E quero O PT de dizer, Salvador ficou mais de um ano sem reunião de executiva. inclusive, importante que você traz isso, a gente ficou, essa gestão, nós ficamos 11 meses, Quase eu tanto pego um antes, bolo e a gente antes do início da campanha, quanto depois, e a última reunião que aconteceu foi há 2 meses atrás para poder instaurar a nossa comissão eleitoral de disputa. Ou seja, nós não fizemos avaliação, a nossa presidenta nos chamou para fazer a avaliação. E eles estão todos mesmo juntos agora, as mesmas pessoas na mesma candidatura que a candidatura da companheira Ana Carolina. Estão lá juntos de novo para dizer, com o debate, inclusive, dizer que vai reconstruir o partido, que vai isso, que vai aquilo. Mas, gente, onde é que está a digital da responsabilidade do que aconteceu com os 3 anos? Foi um abstrato?
Não, a nossa militância do PT está ciente e aqueles que não chegaram, não foram tocados, eles precisam saber. Existe aqui a atual gestão, presidida por a companheira Sema, que estão todos juntos numa mesma chapa, representados pela candidatura de Ana Carolina, com o discurso, inclusive, meio que posso assim, meio que enganoso, né? Tipo, olha, aqui nós vamos reconstruir o partido. Não, tem que chamar a responsabilidade de quem colocou o partido nesta circunstância, nesta situação de omissão, de debate, né? Perfeito, Então, perfeito. tem que deixar isso bem separado. Era até esse ponto que eu queria saber. Quer dizer, na avaliação de vocês, o que aconteceu em relação à postura do PT Uhum. com o encaminhamento que houve na eleição municipal foi uma postura de omissão. Quer dizer, realmente eu não me lembro de ter visto a direção do PT municipal questionando o caminho que foi sendo Uhum. trilhado na definição da candidatura, quando vocês apresentaram um nome, que se falou de Robson Almeida, deputado estadual Robson Almeida. Não houve nenhum tipo de contestação da parte da presidente quando se quando as discussões terminaram levando à retirada da candidatura de Robson e à apresentação da candidatura de Geraldo Júnior. Eu me lembro, inclusive, que um protesto houve de Robson, porque o Política Livre ele chegou a antecipar que o candidato seria o Geraldo Júnior, relatando uma conversa da cúpula do PT com o MDB, que terminava resultando na candidatura dele. E o Robson ficou muito chateado, inclusive, e criticou o site, disse que era fake news, e no final das contas essa informação se confirmou, né? Na verdade, a gente estava apenas, o site estava apenas relatando o que é que estava em curso, Uhum. né? Que acabou sendo a verdade. Mas me lembro desse protesto de Robson, mas não me lembro de protesto nenhum da presidente do PT Porque municipal. não teve mais reunião do executivo, não teve mais reunião de nada. A política é igual a na comunicação. Você é jornalista, você sabe, assim, a gente aprende no Monstrantil. Aí, quando eu ocupei a UFBA pela primeira vez, quando chegava um jornalista, a gente tinha que repetir 10 vezes a mesma coisa para naquele segundinho, naquele minutinho da audiência, a pessoa colocar a narrativa que a gente quer. E na política é diferente. Então, se você quer ter candidatura própria, se você defende a política que os militantes estavam dizendo, você tem que reunir, mobilizar, construir, fazer agenda, repetir, repetir. Então, a quem interessa o esvaziamento, a não reunião, não opinião, não atender telefone, é para ter um processo de esvaziamento e quando chegar uma opção, não ter contraposto. E foi justamente isso que aconteceu. Mas eu quero dizer, Raul, que esse momento, a nossa militância ficou muito magoada, tem, né, toda aquela ebulição do processo eleitoral, a disputa. Mas quero dizer aqui para nossos companheiros e compreensão militante de Partido dos Trabalhadores que nós vamos vencer o processo eleitoral. Vencendo o processo eleitoral, nós vamos devolver o PT a de quem ele é dono de fato, a nossa militância. E nós vamos construir um processo de organização para 2026, para poder eleger, porque nós não queremos que se repita no PT da Bahia o que aconteceu no PT de Salvador. Nós não podemos perder mandatos de deputados estaduais importantes, nós não podemos perder mandatos de deputados federais que são importantes. Nós temos que fazer um debate sobre as vagas do Senado com muita responsabilidade, garantindo inclusive a sustentabilidade para a realização do nosso projeto político, porque o companheiro Jerônimo é governador, nosso líder, mas ele representa o projeto político de governabilidade do nosso Estado. Então, e ainda complementando com isso, dizer que nós vamos preparar o partido para 2028. Nós teremos candidatura à Prefeitura de Salvador em 2028. Vamos dialogar com toda a base aliada, com os partidos que estão dialogando na nossa federação, que tem em torno do processo de construção, e nós vamos apresentar, nós vamos construir, vai ser o companheiro Robson, vai ser o companheiro Beltrano ou Ciclano, não podemos definir isso aqui ainda, mas que a nossa militância será chamada para construir este momento, para construir e forjar estas novas lideranças, ou esta nova liderança, para ocupar esse espaço de representar aqui desse vácuo que ficou no PT, para a Prefeitura de Salvador e, óbvio, para os nossos candidatos, as nossas candidatas a vereadores na bancada do PT e as novas lideranças, vamos estimular, inclusive, porque a direita fascista está aí organizando as suas lideranças dentro das suas comunidades, dentro dos bairros, com um processo de acompanhamento da própria prefeitura. E nós precisamos contrapor isso com as pessoas que constroem a luta social e a representação da luta do povo diretamente na sua comunidade. Então, nós vamos ter uma bancada muito forte em 2028, se você pode, não tenham dúvida. Nós teremos uma bancada muito forte em 2028. Nós teremos uma candidatura do PT
as pessoas podem dizer que o nossos companheiros militantes do partido e toda a sociedade soteropolitana pode ter certeza que nas urnas de 2028 vocês vão apertar 13 para a Prefeitura de Salvador. E isso precisa ser separado, independente de estar no governo ou não, porque esse debate, porque o governo estadual do PT vai ter que ter um governo do município. É óbvio que tem que ter um governo do PT no município, porque a nossa cidade precisa experimentar as transformações sociais que nós implementamos no governo do Estado, que Lula implementou no governo federal. E em outras cidades do Precisa interior ter. também, né? Precisa, e no interior também. Mas eles precisam experimentar, porque qual é o anseio do petista hoje, há décadas? É se ver governando esta cidade para o nosso povo, para a nossa gente, e não para a maioria da elite. Não para a maioria de quem se diz ser dono da cidade ou dono da cidade, mas sabe, para aquela pessoa que acorda de manhã cedo para pegar ônibus lotado, que pisa na lama porque não tem saneamento básico, que pisa no barro porque não tem asfalto, e quando você chega na prefeitura, tá lá, tem asfalto, tem colocado, tá tudo registrado lá que tem, você vai para a realidade e não tem na cidade. Então são essas pessoas que estão no dia a dia, que são essas pessoas que precisam de fato estar à frente do seu poder, porque só elas sabem as dores que sentem, somente nós sabemos as dores que sentimos nessa contextualidade de organização na cidade. Então, por isso, em 2026, nós vamos preparar o nosso partido para emplacar uma derrota histórica no conservadorismo, no fascismo na direita, certo? Inclusive pro camarada, o Anão de Jardim que está querendo disputar o governo do estado de novo aí, dizer que nós vamos derrotar e vamos derrotar em Salvador com organização, com a força da militância do PT, porque quando nós nos organizamos, quando a gente consegue juntar a base do PT, irmão, sai à frente porque petista junto é bater de porta em porta, não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, e aí sim você ver, não tem nada mais, Raul, mais fenomenal do que você ver um militante do PT sair acordar, abrir sua gaveta de casa, pegar sua camisa do partido, botar sua bandeira no ombro, pegar seu panfleto e se entregar de corpo e alma no que acredita. Defendendo no que acredita. Então é isso que nós queremos construir para o partido. Não é voltar o partido para a década de 80. Não, nós temos que modernizar ele, mas não deixar que as tecnologias, que as redes sociais, que o movimento afaste esse contato do corpo a corpo, esse calor de disputa, esse asfalto quente que nos une todos os dias nas nossas mobilizações, as conversas de rodas de faculdade e universidade, a organização de juntar no sábado e domingo a associação de moradores e discutir as reivindicações que vamos ter para a comunidade, juntar a turma do Baba e falar sobre cultura, falar sobre esporte, falar sobre tudo que nos envolve no dia a dia, mesmo inclusive que seja para tecer até críticas contra nós, mas que a gente tenha um espaço para que as pessoas tenham a oportunidade de dizer isso. É isso que a gente está defendendo do PT, este o resgate que nós queremos trazer. E aí, por isso, esta candidatura, que é uma candidatura coletiva, que reúne todos, absolutamente todos os setores do movimento social organizado nessa cidade. Todos. Gilcimar e Petra, veja, teve aqui com a gente há um tempo atrás, né, a semana atrás, a ex-vice-prefeita de Salvador e ex-vereadora Beth Wagner, que fez uma crítica específica, inclusive, ao fato de que nas últimas eleições em Salvador, o PT foi uma vergonha, para usar um termo dela. Se referia ao fato de o partido não ter apoiado a candidatura, não ter lançado candidato próprio, mas apoiado a candidatura da deputada federal Alice Portugal, né, 16. em 16. 2016, depois em ter produzido uma candidatura, né, inorgânica que surgiu de última hora de uma PM chamada Major Denise, que foi uma candidata tirada do bolso do colete pelo então governador Rui Costa, e a candidatura, por último, né, essa tragédia que eu acho que ninguém tem dúvida de que foi uma tragédia, a escolha de uma figura como esse vice-governador do estado, o senhor Geraldo Júnior, para candidato a prefeito, que acabou em terceiro lugar, sendo superado pelo candidato do PSOL, que não tinha um décimo da estrutura que ele tinha, ou seja, uma reação clara da cidade e também de todos os quadros da esquerda contra aquele nome que foi apresentado. E eu queria destacar o fato de que, do mesmo jeito que Rui tirou do bolso do colete a candidatura da Major Denise,
a candidatura do senhor Geraldo Júnior foi tirada do bolso do colete pelo senador Jacques Wagner, pelo menos é o que se fala, que foi uma imposição do senador. É, o que que aconteceu, na verdade? Por que que o PT teve uma participação tão sofrível nessas eleições municipais? Quer dizer, pelo menos em 3 eleições municipais seguidas, sacrificando inclusive sua bancada, no último caso, que sempre foi uma prioridade, né? Uhum. Entendo quando você diz que o partido vai investir na eleição de deputados estaduais em 30, porque o PT, na verdade, se constituiu originalmente fazendo bancadas nos parlamentos, né? Depois ele até chegar à presidência da República e as prefeituras também. Mas antes as prefeituras e depois a presidência da República. Mas o que levou o partido a abdicar de investir nessas candidaturas à prefeitura, especialmente Salvador, mas também de outros municípios, tendo o governo do estado, né? Então, em 16, como eu falei, né, o último quadro político que fez a disputa de enfrentamento para a prefeitura de Salvador foi o companheiro Pellegrino, em 2008, o companheiro Walter Pinheiro. Pinheiro. De Pellegrino de 2012, quando nós fomos, ambos foram para o segundo turno, e na última de 2012 que nós chegamos com o Pellegrino no segundo turno, né? Ali foi a ebulição do PT e da esperança de chegar na prefeitura. Nós não conseguimos vencer em 2020, 2012, mas fizemos uma das maiores bancadas que o nosso partido teve, e caberia, inclusive, uma atenção mais estratégica, uma atenção mais dedicada ao nosso governo do Estado, com os vereadores e vereadoras que foram eleitos, que isso é um problema, inclusive, recorrente, que a gente precisa tratar, e vamos tratar isso enquanto gestão. E em 16, a gente fez um processo de construção com a nossa base aliada e com o nosso partido, o partido que é nosso parceiro, aliado, histórico, que é o PCdoB, que lançou ali Alice Portugal, no processo da disputa da renovação, da troca de gestão ali entre o João Henrique e, e o ACM Neto, né? E a gente conciliou, entregando ali a nosso quadro político, foi a companheira Maria Del Carmo como vice, fomos para a disputa, não logramos bons resultados ali de vitória no sentido de garantir a eleição, mas em 20 e aí o resultado da companheira Major Denise, que foi realmente, de fato, um debate que surgiu, mas se você precisa entender como é que foi o processo de construção disso, porque o candidato seria outra pessoa, seria outra figura, mas foi uma mobilização do próprio movimento negro, principalmente das mulheres negras e negras do nosso partido e de movimentos sociais, que caracterizado ali do Agora é Ela, né? E que neste processo de disputa, de organização, de vai e vem, acabou dando no nome da companheira Denise, que inclusive cumpriu ali um papel no PT, mas quando o partido estava num nível de organização tão grande que nós aumentamos a nossa bancada, tivemos vereadores eleitos pelo voto de legenda do partido e nós conseguimos consolidar isso. Em 2024 foi uma sucessão de tragédias, né? Achamos que, inclusive, como eu disse, nós defendemos a candidatura. Eu, inclusive, organizei diversas reuniões de zonais com o companheiro Robício. Eu acho que no limite, aí, quando como a presidenta entregou a esta política estadual do PT que nós temos hoje, a chancela de decisão do PT em Salvador, e como o Petra colocou aqui, que a gente tem reafirmado, né? Não teve debate, não teve reunião, não teve discussão, a militância não foi chamada, causou um clima de revolta, e é natural que as pessoas elas não estão aqui compondo, construindo um partido para poder ter as suas opiniões serem feitas de cabresto. Serem feitas de cabresto. Não pode ser dessa forma. Então, houve um processo de mobilização, de revolta das pessoas, e a militância deu um troco, né, do PT. Tanto que o candidato Kleber Rosa acabou sendo o segundo mais votado, com uma grande parcela de votos de petistas insatisfeitos com a decisão e a omissão do PT de Salvador em defender isso. Eu acho, inclusive, que naquele momento do erro do processo, olha, se for para poder entregar o debate para uma candidatura que não seja especificamente do PT, tinha outros quadros políticos que conseguiam dialogar melhor com a cidade popular, como Pedro Oliva Santana, por exemplo, do PCdoB, é uma excelente candidata que podia, inclusive, materializar a nossa construção política, a identidade negra da cidade, né, uma parlamentar atuante, e vários outros companheiros e companheiras que poderiam, inclusive, se colocar à disposição. Mas acho que faltou mesmo ali, Raul, essa questão da omissão e de construir a paralisia do PT, né? Como eu disse a você, nós passamos quase um ano sem reunião.
A presidenta, mesmo com todas as cobranças do governo executivo, nós passamos um ano sem reunião, antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral e depois do processo eleitoral. Então, ela foi cooptada por esse processo e a maioria que ela se formou, que está hoje nesta chapa, com a companheira minha, representaram isso dentro do PT, e aí a consequência foi justamente isso. O resultado foi trágico para nós. Eu acho que Bruno, o atual prefeito, talvez nunca tenha tido uma disputa tão. Mesmo que tenha sido com as bancadas, com as candidaturas a vereador, enfrentando a candidatura dele nos bairros, mas nunca foi tão fácil para ele ver essa eleição. Mas quero dizer para ele, para a direita, para o fascismo, que a partir do dia 7 de julho vai se constituir dentro do PT de Salvador um agrupamento que vai presidir esse partido, dialogando com nossa militância, e pode esperar que nós vamos dar muito trabalho. E quem nos conhece, a nossa tradição de organização, a nossa tradição de militância é trazer a nossa turma para dentro do PT como mola amortecedora e propulsora para poder disputar 2026 e 2028. Me permita, assim, né, contribuir na análise, diante desse, qual o diagnóstico? Não basta ser de esquerda ou progressista para ser candidato a prefeito. Alice Portugal é um quadro histórico. Sim. Denis, por mais que tenha se filiado recentemente para ser candidata, é uma pessoa de esquerda progressista, é só olhar a trajetória dela, mas não basta isso. Não basta ter uma composição de 10, 15 partidos em torno de uma construção, que foi assim no caso geral, não basta. O que precisa ser feito é construção de uma base sólida, como foi feito a nível estadual. Se a gente não organiza o Partido Trabalhador para isso, e mesmo que o candidato não seja do PT, mas se o PT não constrói a candidatura em Salvador, não tem a representação da maior parcela de partido de esquerda na disputa real. Então, o que falta? Primeiro, vontade política, de termos de volta à candidatura política, e temos que lembrar, que aí eu sou jovem, tá? Mas os mais velhos vão lembrar que as candidaturas de Pellegrino também não foram candidaturas que foram. Vem cá, Pellegrino, seja aqui candidato, não. Teve muita disputa interna do partido. Muita gente achava que quando Pellegrino não era candidato, não. Pellegrino só foi para o segundo turno depois de várias tentativas, que é isso que falta no nosso partido. Diferentemente da direita, da extrema-direita, que tem herança, tem patrimônio, tem máquina, tem empresariado, tem uma lógica de estrutura de compra de voto e, portanto, transitar muito rápido, os filhos netos rapidamente chegam na política, o PT precisa mostrar sua cara, hein? Precisa disputar, a gente ganha, perde, depois ganha. A nossa maior liderança que nós temos do século é Luiz Inácio Lula da Silva, ele não ganhou na primeira eleição. Ele ganhou depois de uma série de tentativas, perdendo, ajustando. E isso a gente precisa retomar em Salvador. Interrompeu em 12, e como bem Gilcimar trouxe, pode ser uma outra candidatura de esquerda, no campo progressista, de um outro partido. Tenho um total acordo que o Olívia tem todas as condições e vai vir grandona aí para a federal. Mas o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda que temos em Salvador, é o maior partido mais lembrado pelo soteropolitano, é só olhar a votação da majoritária, precisa conduzir esse processo. Então, sem isso, a gente vai voltar a perder. E aí eu acho também, Gilcimar, que concordando, os candidatos precisam aparecer desde agora para prefeito. Não pode aparecer numa eleição. Robinson, inclusive, a gente construiu a candidatura dele, inclusive solidário a ele, que foi colocado de última hora e também foi retirado de última hora. Não se constrói a candidatura assim. Ele é um cara sério, tem uma trajetória indônea, foi vereador, prefeito, tem muita expressão partidária e eleitoral, ele tem muito voto em Salvador, mas isso precisa ser construído desde agora. Então, o que está em jogo no PT agora é isso: é botar o PT para a origem, é botar o PT para a disputa da sociedade. Para a gente ganhar, a gente perde muito eleitoralmente, mas a gente sempre ganha na política. Às vezes, perder, para muitos de nós, é ganhar também. Tem um elemento aí que eu acho que sempre chamou muita atenção da gente, né, que acompanha como jornalista de fora, que é o fato de que havia, naquele momento da eleição de 2024, uma certa convicção de que era muito difícil a uma candidatura de esquerda vencer o prefeito Bruno Reis. Ele, na época, era favorito, as pesquisas diziam isso, era o primeiro mandato dele, ele tinha honrado, né, a campanha dele com os eleitores, tanto é que se reelegeu com esse patamar. Então é muito difícil você tirar um gestor que está indo bem do direito à reeleição. É como se a sociedade quisesse, de certa forma, parabenizá-lo, reconhecer seu trabalho, dando o direito à reeleição. Foi assim com o Rui Costa, por exemplo. Era muito difícil tirar Rui Costa, tanto que o ACM Neto recuou, né, da candidatura em 2018. Mas, veja, a gente não pode desconsiderar também que a eleição ela funciona projetando nomes, tornando
as candidaturas ou os quadros partidários conhecidos do eleitor, porque é toda uma estrutura que se mobiliza. O que a gente nunca entendeu é por que que, mesmo tendo quadros que poderiam, nos quais poderia ter havido alguma aposta, a cúpula do partido preferiu colocar um nome com essas características, né? E não apostar num desses nomes que poderia, inclusive aí, Gilcimar tocou e você também, ajudar nesse processo de renovação tão propalado pela cúpula partidária, né? Sobretudo se diz que o senador Jacques Wagner discute muito isso, a importância da oxigenação, a importância da renovação do partido. Mas por que não utilizar um meio tão importante como a eleição, né? Bem, não, o partido pode não ganhar a eleição, mas o partido finca raízes, avança no conhecimento de suas propostas para a população, né? Por que abrir mão, na verdade, desse momento tão importante como um momento eleitoral, em favor de uma candidatura que que era absolutamente falsa, não contribuiu com absolutamente nada, quando vocês tinham muitos nomes. Eu vou citar uma aqui que eu estou lembrando, Lucimar e Petro, que é a Vilma Reis, Não por é exemplo, isso. Sim. que teve uma eleição fantástica. Será que não seria interessante a cúpula do partido, ao próprio partido, investir num nome com essas características, prepará-la, quer dizer, lançá-la, projetá-la para uma eleição vindoura, né? Uhum. Eu não entendi por que essa. Como eu falei, falta prioridade, vontade política de disputar realmente a cidade. E como eu falei, não é desde agora. Para Pellegrino chegar algumas vezes no segundo turno, teve plebiscito interno para saber se o PT tinha candidatura própria ou não, e ainda com candidato na rua e bem avaliado. Então, eu acho que a disputa interna do partido, ela reproduz também a disputa da sociedade. Então, tem interesses, né, do ponto de vista da disputa real, do empresariado, do mercado, né? Não digo nem da extrema-direita, mas da disputa de fato, não colocar um projeto de esquerda dirigindo Salvador. Eu acho que comparar a Bahia nessa quadra com outro estado que nós estamos governando de forma longínqua também, no mesmo padrão regional, com muita seca no interior, com a capital inchada, né, com muita imigração, que é o estado do Ceará, é muito distante isso. Então, por que no Ceará, que inclusive o Ceará hoje é o segundo estado que tem mais filiado do Partido dos Trabalhadores logo depois de São Paulo. Já ultrapassou o Rio de Janeiro. Por que o Ceará tem governo longínquo, ganhou, já foi algumas vezes prefeito, governaram a prefeitura de Fortaleza, voltou a governar. Para eles lá é prioridade, a população reconhece e na Bahia não. É falta de vontade política. Porque também, para complementar, Pedro e Raul, não existe partido e qualquer estratégia política de tática eleitoral se não houver uma escuta do povo transmitidas a partir da sua militância também. Então, eu acho que, inclusive, a companheira Vilma Reis, um quadro histórico fundamental, inclusive, fez o debate de 2020, e o PT é isso. O PT é um processo de construção e de ebulição. Em 2000, você falando aqui da questão de Pellegrino e da escuta do plebiscito, em 2000 e a candidatura de 2008 foi disputada por eleições internas. Teve disputa, teve prévia para decidir a quem seria a candidatura. O PT e a militância foi a ebulição máxima da disputa entre Pellegrino e Walter Pinheiro. Quando saiu o resultado e terminou, na segunda-feira nós tínhamos um partido 5 vezes maior, Unificado, unificado, mobilizado. mobilizado, inclusive, 5 vezes maior do que começou, do que antes da eleição. Disse, uma mais prévia, tudo que for, porque nós juntamos gente, nós não mobilizamos gente, mas tudo que for para mobilizar a base, para juntar gente, é preciso ser respeitado. O petista gosta de ser ouvido, Gosta de ser ouvido, gosta de falar. nós temos instâncias e precisamos proporcionar esses espaços. E essa ausência vai ser superada a partir do dia 7 de julho. Nós vamos construir, consolidar. Se vai ser o companheiro Robinson, é um nome que está colocado. Se vai aparecer outros nomes, ou o que nós temos que fazer enquanto direção partidária é não perder o fio da meada e conduzir o processo. Se a companheira Vilma quiser colocar o nome de novo, se outro companheiro, outra companheira quiser, tem que vir disputar. E no final, quem vai decidir é a nossa instância partidária. Óbvio, em construção
de diálogo com a tática do governo do Estado, com o nosso governador Jerônimo Rodrigues como liderança, mas afirmando que o PT de Salvador, a nossa base na cidade de Salvador, vai expressar na urna a sua vontade de ter uma candidatura eleita para 2028. Até inclusive para que a gente supere e supere todas as dificuldades que nos foi imposto historicamente e que a gente consiga fazer um debate com muita tranquilidade, com muito respeito, sabe? E diferente do que foi os últimos 6 anos da atual gestão do PT da Bahia, que acabou influenciando não só aqui em Salvador, mas a devasta em diversos territórios, em diversos diretórios municipais. Tanto é que no interior, né, existe esse clima, sabe? Esse clima de pró-Jonas Paulo, porque precisa voltar, porque precisa tirar essa turma que está aí. Olha, a turma aqui calada, a gente não pode falar publicamente, mas meu voto em Jonas, meu voto em vocês. Nós temos que mudar o PT para acabar, para que a gente possa, no dia 7, abrir a boca e dizer assim: meu Deus, cara, Sou petista. sou petista, estou livre desse processo que é um processo, até para nós, meio vexatório. Veja bem, para me finalizar, nós somos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nossa história está marcada por enfrentamento a tiranias, a perseguições, a patrões que exploram os seus trabalhadores e suas trabalhadoras. E a gente vê, não tem uma coisa que doa tanto, Raul, de você chegar com um companheiro, uma companheira que hoje milita no nosso governo, que trabalha no nosso governo, assim, poxa, eu não posso falar, porque se eu falar, vão me perseguir, e meu emprego, que não sei o quê, eu não posso fazer isso. Aí isso é vexatório. Isso é vexatório, isso tem que acabar. Isso precisa acabar, e as pessoas precisam se respeitar, e que as pessoas tenham opinião. Quem tá carregando bandeira, quem está distribuindo panfleto, quem está construindo opinião política, quem vai para a eleição, somos todos nós, no final das contas. A nossa turma precisa desse grito de liberdade, precisa sair desse processo e não pode confrontar com a história do nosso partido. Está no nosso DNA enfrentar tiranias, enfrentar opressões, enfrentar o patronato que quer perseguir, tirar direitos nossos, e é o que está acontecendo com essa organização. O PT é um patrimônio da sociedade brasileira. Quero lembrar se confunde com a luta pela democracia no nosso país. Exato. Quero lembrar que não é, como eu disse aqui, nós somos todos candidatos do governador Jerônimo Rodrigues, porque ele é o governador do Partido dos Trabalhadores, ele é filiado nosso. Mas existem figuras que ficam ali no patrulhamento, sabe? Postou ali no Instagram, olha como é isso. Não, meu candidato é outro, candidato do governador. Por que você tá aquele negocinho ali, aquele emprego, sei o que? Não, isso tem que acabar. Tem que acabar. Porque nós, inclusive, eu estou esse tempo todo, eu nunca compus o governo da Bahia. Mas sempre fiz a defesa, sempre estive na linha de frente de defender o nosso projeto político, certo? Porque tenho um entendimento político de onde orbito e de onde eu estou. Mas também, quando tem que precisar, que a gente precisa ser coerente. É uma coisa que muito na política não se tem. A gente precisa ser coerente, porque eu adoro conviver com as críticas. As que são justas eu absorvo e corrijo, as que não são justas eu vou para cima e desconstruo. Mas eu não tenho medo de receber críticas, porque a minha história, a nossa história, né, Petra, ela é marcada por isso. Ela é marcada por isso. Nós nos tornamos o que nós nos tornamos hoje na cidade por conta disso. Então a turma precisa parar de perseguir a nossa militância e deixar que a nossa militância fique à vontade para decidir quais rumos, porque governo é governo, partido é partido. Aí a pessoa, mais o candidato do meu candidato aqui do governador é X. E aí a pessoa diz assim, tá, que eu inclusive ouvi essa semana, mas o meu candidato do Partido dos Trabalhadores é Gilcimar, Petra e Marli Carrara e Jonas Paulo. Partido é partido, governo é governo. Meu voto esse direito vocês não me tiram. De forma alguma. Então, está acontecendo essa rebelião militante de não satisfação com o que está acontecendo. E, como dizer, não sei se é da época de vocês, né? Mas. Tá chamando o povo de velho. Não, mas eu também vou me encaixar nisso, porque era Eu vá sozinho. É o desenho de onde está o Oli. Sim, né? Cadê Então, Eden? isso é histórico. Eu que assim, Foi Cadê é uma Eden? boa metáfora. Cadê Eden? Cadê Eden? Você tá entendendo? Por que estão escondendo? Por que estão dizendo que é renovação? Renovação não é de idade, não. Renovação é de ideias, é de preservar
as opiniões. Renovação é renovação política, renovação de novas pautas, de formas de De fazer, de métodos. métodos, Né? principalmente de métodos, porque a pessoa é nova, mas está praticando, inclusive até às vezes pior do que a própria A direita. direita renova. Você tá entendendo? A direita renova. Você tá entendendo? Então a Erra gente da face. precisa tratar isso dentro do PT com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Até porque, até para poder sustentar e defender o nosso governo, tanto federal quanto estadual e futuramente municipal, a nossa militância precisa sentir a vontade. A vontade de dizer que outros elementos, que o contra-cheque ou que um espaço não intimide ela a dizer assim: "Olha, você está errado. O caminho é por aqui", certo? É isso que nós estamos defendendo dentro do PT, tanto aqui em Salvador, com essa candidatura coletiva, quanto no estado com o companheiro Jonas e Ellen, que estão na candidatura, porque a gente discutiu que dividir poder, todo mundo é importante. Todo mundo tem direito a ter espaço de acesso de determinados tipos de poderes, mas o poder de dirigir o PT só consegue ser feito se nós compartilharmos. Então não dá para ter. Então a companheira Beth Wagner, muito uma figura ex-prefeita que nos acrescenta muito nessa disputa política. Tem o companheiro Arley, tem a companheira professora Marise, certo? E esse conjunto, esse conluio de figuras que estão hoje construídos, inclusive a companheira Beth, que está, apesar de ter a candidatura a presidente, mas estamos na mesma chapa, que é organizar e reconstruir o PT, é mudar Salvador, porque o entendimento que nós temos é que quando o partido se organiza, quando a militância se organiza, a gente consegue intercedir para fazer as transformações na cidade. Então esse é o debate que nós estamos trazendo enquanto tese para a disputa, e deixar claro e evidente, né, que nós estamos disputando, não é com nós aqui somos o novo, não novo de idade, novo do processo de disputa. E o que a chapa e a gestão atual do PT está representada ali na companheira da figura Ana Carolina e de todas as pessoas que estão ali organizadas ao redor dela, que é o mais do mesmo. Então, para você que é militante petista, que está no governo, que não está, ou que está em Salvador e está fazendo debate, o caminho de transformação, a nossa liberdade no dia, o grito de liberdade que vamos dar no dia 6 de julho, é dizer que com corações petistas, com tiranos não cabem corações petistas. E esse é o debate que nós temos que tratar. Gilcimar, Petra, prazer enorme tê-los aqui com a gente. Vejo que realmente acho que o que vai efetivamente oxigenar o partido é esse debate, né? Que se não está sendo travado no campo, no plano da cúpula, certamente está sendo travado na militância. Eu tenho conversado com muita gente, não podemos trazer todos aqui ao podcast, o nosso tempo é limitado, passamos até dele, mas com todo prazer E aqui, quem sem deveria não problema nenhum, vem. né? E quem deveria não vem. Que poderia também expressar a sua opinião. Quer dizer, o fato de um candidato à presidência do PT não comparecer a um espaço como esse, né? Não só esse, mas poderia ser a outros, para discutir sobre suas propostas, suas ideias, eu acho que confirma muito do que vocês e outras pessoas que tiveram aqui e outras com as quais eu falo e que não vieram aqui, têm dito, né, que há um certo bloqueio Uhum. à discussão, ao diálogo dentro do partido, que está levando a esse clima de rebelião, né? Eu acho que não é nem de... É o clima quase de insurreição que está acontecendo. Porque rebelião é diferente, né? Insurreição é sempre de baixo. Pois é, é que eu, enfim, acho importante que ocorra realmente. Acho que o PT é o único, talvez, dos partidos que nós temos que tenha essas Com eleição características, direta, sim. né? Com eleição Nessa quadra, direta, sim. O pessoal é exatamente, Congresso. em que esses debates sempre aconteceram e passaram a ser até criticados, né? A ideia do assembleísmo, da Uhum. dificuldade de decidir, mas nesse momento, um momento em que vocês estão há tanto tempo no poder, talvez seja efetivamente necessário para a sobrevivência do partido. Talvez não, Raul. Exatamente, né? É a única forma, porque somente com os militantes, somente com a classe trabalhadora, os movimentos sociais juntos, a gente consegue transformar a política. Essa candidatura não foi uma candidatura fabricada em gabinete. Essa candidatura é uma candidatura organizada, construída e constituída de quem está no chão de fábrica, de quem está no pátio de faculdade e universidade, de quem está nas pistas fazendo reivindicações. Então, aqui nós temos o calor desse processo de disputa com muita responsabilidade. E aqui está a renovação. A renovação
de pessoas que nunca disputaram, estiveram de fato na presidência, portanto, nós não temos passível responsabilidade de gestões não exitosas. A renovação está pela base atual, atualizada, de quem organiza a classe trabalhadora, a juventude, LGBT, os artistas, agentes culturais, as pessoas que lutam pela moradia na cidade. A renovação está aqui por aqueles e aquelas que querem colocar de fato um projeto de esquerda à frente. Então, assim, quem está em casa, olhe o verão passado das pessoas. Olha assim, tá, esse é candidato, olha as fotos, com quem essas pessoas andam. Se é sucessão, não. Mas por que não tem candidato a sucessão? Tem candidato a sucessão, tanto a rede municipal quanto a estadual. Então, vamos manter atual esvaziamento a nível municipal e o trator a nível estadual? Esse é a opinião de vocês, dia 6 de julho. Vote nas principais urnas. Aqui em Salvador teremos 20 urnas em 20 bairros diferentes, 20 zonais. Então, os petistas interessados, o PT vai anunciar, mas é fundamental. Não vai adiantar reclamar que 26 perdemos X mandato, não vai adiantar que o PT acabou não tendo mandato, candidatura própria, acabou. Porque, assim, nesse ritmo, não é nem é dever de casa. Jerônimo perdeu em Salvador, com quase 400 mil votos de frente, né? E não só aqui nas grandes capitais. A estratégia de não candidatura própria sem um 13 diminuiu, porque Denise estava sozinha com o PSB, mas Bacelar, que estava com Geraldo, Bacelar era candidato. Isidoro, que estava com Geraldo, era candidato, e Olívia Santana, que estava com Geraldo, era candidata. E ainda assim, ela teve mais de 200 mil votos e não ficou em terceiro lugar. Então, o que importa ali é uma pessoa de esquerda e tem o 13, com muita dificuldade, pandemia, mas 13, e manteve a bancada, a gente manteve os 4 vereadores. Então, se a gente não tiver esse dever de casa, reuniões mensais, organizar as nossas zonais, se a gente não tiver a manutenção da bancada 26, reeleger Jerônimo e Lula, e se não tiver candidatura própria, o PT de Salvador vai virar o PT do Rio de Janeiro. Então, quem acompanha isso e não estiver interessado em disputar de fato a cidade, não pode permitir isso. Pessoal, Jucimar, Petra, muito obrigado. Um abraço em Marli Carrara, que não pôde comparecer, infelizmente. Ela tá na luta agora, Tá organizando na luta, mas acesso à moradia, o direito é básico, né? perfeito. Mas estamos aí. Política Livre permanece de portas abertas para recebê-los aqui quando vocês quiserem, viu? Muito obrigado, Raul. Obrigado. A gente agradece a oportunidade, continue combativos, chame as pessoas, que é importante, e é sintomático quem não vem. E agradecer a audiência do Política Livre, as pessoas da política que atuam, que acessam, que pesquisam, que estão ali sempre se informando, dizer que estamos aqui, não tem só um lado, todo mundo tem. Somos candidato também do governador Jerônimo Rodrigues, porque somos do PT, e vamos construir, dia 6 de julho, né? 580 aqui, E pedir para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais também, porque esse debate continua nas redes, nosso conflito na rua, mas também nas redes sociais. Petra Peron, Jucimar Brito, Marli Carrara também, a gente sempre faz a collab, né? Que essa novidade ajuda a gente a construir essa dinâmica comunicacional. Sigam a gente, também acompanhem nossa dinâmica aí. O nosso passado, sobretudo, também. Perfeito.